Eu abri as minhas DMs do Instagram. Arrependimento. Porque vieram me mandar post de política. E daí, tipo, eu entendo, né? Tipo, ano de eleição, a gente tá aqui de novo, nessa bosta. E. Mas, ai, velho. 4 anos. Não adianta de porra nenhuma. Nada. E é muito louco, porque daí, tipo, eu tenho contato com pessoas, assim, que estão dentro da outra bolha, sabe? E é muito bizarro, porque você elimina a questão Lula-Bolsonaro, a pessoa até que consegue conversar de uma forma natural. Aí você fala de qualquer coisa relacionada a uma dessas duas pessoas, tipo, é uma coisa muito bizarra, uma coisa muito bizarra. E, tipo assim, quando a gente vê questões assim de sociedade, sempre eles estão sempre tentando dividir a sociedade, tipo, dessa vez eles também, mais uma vez, conseguiram fenomenalmente, assim, porque, né, quando você pensa que, tipo, relacionamentos, né, familiares, afetivos, amizades, cara, a quantidade de relacionamento que não se destruiu e que não se desfez nesses últimos 4 anos, fosse pela pandemia, fosse por questão política lá desde 2018, e e dentro do meu ver das coisas assim é muito bizarro, porque eu estando. Ui, tipo, eu sou de uma bolha, obviamente, mas tem por ter contato com pessoas de outras bolhas, porque, né, sociedade. É, ah, é muito bizarro. É como se tivesse uma parede assim, e tipo, todas as informações que caem desse lado, nenhuma delas cai desse lado, e vice-versa. E daí você fica falando, mano, como que essa pessoa consegue pensar isso, sendo que tudo isso aqui aconteceu e essa pessoa não tá sabendo, ela não viu, ou sabe? E é muito louco, porque quando você para pra pensar, tipo, os últimos 4 anos foram 4 anos de campanha política. Não foi uma coisa assim, tipo, antigamente, né, como a gente não tinha muito acesso à internet, as pessoas não tinham muito acesso à internet, e a política era feita de uma forma diferente, as campanhas eram feitas de uma forma diferente, as coisas funcionavam de uma forma diferente. E aí agora com a internet parece que fica tudo mais, sabe? E, e então tem essas coisas, tipo, que as pessoas às vezes vêm me apresentar compartilhar certos posts, eu fico tipo, ok, mas essa pessoa não teve acesso a essas informações aqui, tipo, olha esse tanto de informação aqui relacionada a isso daqui, e essa pessoa não viu nada disso. E daí, tipo, quando você vai ver, né, entra dentro da outra bolha lá e vai ver o que que tá acontecendo lá, é, cara, é muito bizarro, porque tudo que de um lado são acusações, do outro lado tem joguinhos de palavras que, tipo, distorcem completamente as informações. E por um lado, tipo, de tudo que eu já estudei, assim, na vida, dos cursos, de todos os cursos que eu já fiz, você fala muito de. Você fala muito não, né? Tipo, eu vi muita coisa de narrativa, de como contar uma história, de como. Do como você conta uma história, tipo. Então, às vezes acontece uma coisa e você pode contar aquela mesmíssima coisa de diversas formas, usando palavras diferentes, e cada uma dessas palavras pode distorcer completamente a realidade para um lado e para o outro. E só que é tudo real. Então, tipo assim, é por isso que as pessoas conseguem vivenciar as coisas de formas tão diferentes. Eu vejo, tipo, que certas pessoas veem certas coisas por aí e elas têm uma visão completamente diferente da que eu tenho. Eu sempre achei muito bonito isso na arte, por exemplo. Dentro da arte, você pode, né, ver uma obra de arte e ter uma interpretação daquilo. A outra pessoa ela pode ver a mesmíssima coisa e fazer uma leitura completamente daquilo. E essas duas leituras, às vezes, podem ser completamente diferentes do que o autor da obra realmente pensou quando fez aquilo, sabe? Então, isso na arte, né, essa coisa mais subjetiva é muito bonita, mas na realidade, né, em termos práticos, não é bonito não. Tipo, é uma anti-arte, é o contrário da arte, tipo, e é um negócio que é muito louco, porque daí, tipo, dentro da tua bolha você tem toda a razão. Tudo aquilo que você consome, tudo aquilo que você acredita é muito baseado, faz muito sentido para você. Mas aí quando você entra em contato com outra bolha, tudo aquilo que você acredita é como se, tipo, se desfizesse. Não fizesse o menor sentido. Você pode falar das coisas da forma que, né, você entende, e a outra pessoa não vai entender. Ela vai te achar louco. E vice-versa, porque, né, quando a outra pessoa começa a falar alguma coisa, você fica tipo.
Você tá bem, querida? Você tá tomando cocô? O que você tá fazendo? Não é mesmo? Eu não tenho uma conclusão. Era só pra colocar pra fora. That's all, folks. Voltei. Então, tinha mais umas coisas que eu queria falar, porque, por exemplo, voltando, pegando coisas assim de algumas realidades aí. Dizem que o agro, por exemplo, tem medo do Lula ganhar a eleição. Dizem que, tipo, diz que tem medo. Medo do quê? Porque, tipo assim, lá em 2018, por exemplo, os LGBTQIA+, né, tipo, e vários setores da sociedade falaram que temiam o governo Bolsonaro por conta de que possivelmente ia aumentar casos de feminicídio, de LGBTfobia, entre tantas outras coisas, né, tipo, desmonte do SUS, que já era uma prioridade ali do governo dele, entre outras coisas. E daí, tipo, esses eram nossos medos, porque os nossos medos é aquilo que, na verdade, não era nem muito medo, né, porque medo geralmente vem de algo que você não conhece, que você desconhece. Então, quando, tipo, se apagar a luz aqui, eu vou ficar imaginando um monte de coisa que pode ser e eu provavelmente vou ficar imaginando o pior, porque é uma questão do instinto de sobrevivência, você ficar imaginando o que você tem ali no escuro para você poder se defender. Mas, em termos práticos, se você acende a luz, conhecimento, iluminismo, enfim, quando você tem conhecimento daquilo, das coisas, você não tem mais medo, né? Porque você sabe o que que é, você sabe de onde vem e você sabe, você entende as coisas. Então você deixa de ter medo porque você conhece as coisas. Então lá em 2018, vários setores da sociedade, eles não tinham necessariamente medo, mas eles sabiam que estavam ameaçados de alguma forma, porque era previsto, estavam literalmente no plano de governo do Bolsonaro fazer certas coisas, né? E privatizar tudo! Ah, e daí, então, né, não era necessariamente um medo, mas um receio que de fato aquilo tudo se concretizasse, o que não é nenhuma novidade, que muitas dessas coisas se concretizaram e continuam se concretizando, não é mesmo? Ah, e daí, tipo, por exemplo, e hoje falarem que o agro, por exemplo, tem medo do Lula, aí realmente faz sentido eles terem medo do Lula, porque o medo não é racional. O medo não tem uma explicação muito plausível. O medo ele tá ali para te trazer um instinto de sobrevivência, mas nesse caso, cara, o agro, por mais que ele seja tóxico, em muitos aspectos, por mais que ele seja negativo, por mais que seja péssimo para a preservação do meio ambiente, entre tantas outras coisas, tipo, cara, olha o tamanho do Brasil. A maior parte das terras do Brasil é basicamente pro agro. Se você for ver aqui, sul, centro-oeste, um pouco lá do norte, sudeste, completamente, é tudo desmatado. Quase não se tem mais nada de, sabe? Tipo, tem vestígios de uns pontinhos verdinhos, assim, muito rarinho, assim, o resto é tudo terra produtiva. Então, tipo, medo do quê? Medo do quê? Tipo, ele quer fazer reforma agrária. Tipo, mano, terras improdutivas. Reforma agrária tá ali pra tentar trazer produtividade para terras improdutivas. Até onde eu sei. E seja lá como for feito, tipo, não vai afetar o agro, porque o agro tá, ele tá trabalhando, ele tá plantando na terrinha dele, tá funcionando, ele tá desmatando a Amazônia, sabe, tá funcionando até então. Então, tipo, ele não vai deixar de funcionar, porque já tem tudo isso daí de terra. Cara, você compra adubo, você aduba a terra, sabe? Tem um monte de coisa que dá pra fazer. E, e não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. É por isso que o agro tem medo das coisas, porque eles não tem motivo pra ter, porque não é racional. Porque se for racional, não vai ter medo, porque não tem como o agro, por exemplo, se desfazer do dia pra noite. O povo que protege a família tá querendo proteger do quê, né? Porque, tipo, lá em 2018 falar, por exemplo, assim, que tipo, eu tenho medo, por exemplo, da privatização do SUS porque eu dependo dos remédios do SUS e se privatizarem tudo, tipo, tudo que é privatizado, eles vão privatizar o que é privado, ele dá foco no quê? No lucro, em tudo que dá dinheiro. Se alguma coisa não dá dinheiro e sim despesa de alguma forma, eles vão cortar.
É cortar gastos e gerar lucros. Então eles vão, por exemplo, começar a cobrar, sei lá, remédio para câncer. Tipo agora, né? Eu vi falar uns tempos aí, umas 2 semanas atrás, que cortaram uma puta de uma verba que era para tratamento de câncer. Aí essa semana para HIV e para tantas outras coisas. Então, tipo, corta daqui, corta dali, corta dali, corta dali. Tipo, mano, é desmonte. E vai falar que isso não afeta a sociedade? Então, tipo, sabe, todos aqueles receios que as pessoas tinham desde lá de 2018, eles ainda estão reais porque ele está fazendo tudo que ele prometeu. Ele está matando índia, ele está, sabe, desmatando a Amazônia, tá atacando fogo em tudo. E tipo, mas não é ele. É claro que não é ele, mas tipo, tudo que, mano, olha o antiministro do meio ambiente, olha, gente. E daí, tipo assim, só que eu falar tudo isso aqui dentro da minha bolha faz muito sentido. Mas você vai pegar uma outra, a outra bolha? Não, porque daí, tipo, sempre vai ter uma fake news, um negócio lá pra, sabe, distorcer as coisas pra uma forma diferente e vice-versa. Então, aí, tipo assim, ficar discutindo agora, tipo, pra mim, adianta? Não, eu tô exausto. Gente, eu literalmente adquiri problemas de saúde física por conta do psicológico que ficou, tipo, encaralhado, sabe? Todo zoado por conta das últimas eleições. E daí, tipo, aí chega essas eleições aqui, tipo, os traumas tudo voltando assim, ui, ui, ui. Ah, e, e com tanto de coisa que eu já passei, tipo, porra. Se você perguntar pra mim o que que eu gostaria de simplesmente não estar passando por isso. Eu gostaria de não passar por essas coisas, mas né, também estão passando. Então, e da outra parte, tipo, todos os medos que colocaram de uma bolha tem medos diferentes na outra bolha. E às vezes os medos são exatamente os mesmos, porque tipo, tá uma bolha falando que a outra vai destruir tudo que ela acredita. A outra bolha tá falando tudo que essa bolha vai fazer que vai destruir tudo que a outra bolha acredita. E sabe? E tipo, no final das contas, tipo, quando se trata do Bolsonaro, sim, ele, ele tá com o plano de tá fazendo o que prometeu. E, infelizmente. E as únicas coisas que ele poderia estar fazendo de fato, que era acabar com corrupção e outras coisas, ele não faz, né? Porque daí tá mexendo no próprio bolso, não é mesmo? Bolso. Nada. Ai, ridículo. Como eu tenho evitado falar com as pessoas, aí eu fico muito sozinho. Aí às vezes dá vontade de conversar. Só que assim, é vontade de monologar, na verdade. É por isso que eu tô fazendo vídeo, né? Porque se eu quisesse conversar, eu estaria conversando com alguém. Mas é vontade de monologar só de colocar as coisas pra fora. Porque eu não quero ouvir. Eu quero só falar mesmo. Porque se é pra ouvir asneira, meu filho, ouça as minhas. Né? Já que é pra se alienar, eu me alieno aqui. Bem de boa, não preciso de ninguém pra me alienar de outras pessoas, de outras influências, não preciso de nada. Tô aqui bem bonito no meu mundinho de caos. Boa semana pra vocês. Né? Bom final de semana, né?